bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui em Petrolina, nessa terra maravilhosa. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu queria começar pedindo às pessoas para acompanhar o meu blog e a minha homepage. Por quê? Porque através desse trabalho eu vou ter condições de mostrar a todos e também identificar a trajetória funcional que começou em 1990. Essa trajetória, não é, que algumas pessoas não conhecem, procuram muitas vezes me rotular, fazer rótulos que não cabe aqui nominar, mas que desrespeitam a luta em que foi começando, que comecei em 90, né, de defesa e promoção dos direitos humanos, econômicos e sociais, tanto os direitos humanos como os DESCs, dentro da linha que eu me inspiro de Michel Foucault, que pensar é resistir. Resistir a todas as dificuldades, porque ser promotor de justiça é ser um administrador de interesses muitas vezes contraditórios e conflitantes. Então, como promotora de justiça, eu tive que atuar em muitas questões de grande relevância pública e senti muitas dificuldades. E depois de superá-las, eu me resolvi a entrar nessa disputa para justamente, com o contraponto que foi colocado aqui pelo Ana Rúbia, de que nós podemos, os obstáculos existem para serem rompidos. Então, o caminho que foi travado por mim, que me obrigou, inclusive, a ir a uma audiência na OEA em 2003, muita dificuldade, não é? Mas que eu tive o apoio, naquela época, de um Ministério Público mais consciente, vamos dizer assim, mais consciente desse elan, dessa força que nós temos e que nós precisamos usar. E por conta disso, né, nós temos que continuar essa luta, reunindo a classe, valorizando o promotor e nas 7 linhas mestras que eu coloco no meu blog, através de ações concretas e de forma democrática de toda a classe, olhando para cada um, recebendo cada um e criando espaço de convivência e trabalhando junto, porque ninguém nada faz sozinho. Obrigada. Pergunta para quem? Clóvis, eu gostaria de saber de você, já que você participou de uma outra gestão anterior, qual a sua proposta com relação aos aposentados? Qual será a sua atuação em relação aos aposentados, haja vista que no futuro, no passado não muito distante, não é? Houve uma tentativa de retirar a folha de pagamento dos aposentados separados dos ativos. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual será o seu posicionamento em relação aos promotores ou procuradores aposentados. Colega Rosemary, a sua pergunta, ela encerra o que nós desejamos para nós próprios. Né? Obviamente que a manutenção da folha de aposentados deve continuar gerida e administrada pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral. Eu tenho, inclusive, um dos capítulos do meu programa de gestão é o Olhando o Nosso Amanhã, voltado não apenas para o público externo, mas também para o público interno. E, obviamente, que o nosso futuro, a continuidade das nossas ações, ela permanece na experiência dos próprios colegas que já estão na inatividade. Tem que se buscar, o convívio com eles é feito na associação, são uma troca de experiência positiva, e nós estaremos lá um dia, obviamente, que a manutenção e a aproximação com eles será sempre mantido, no caso, de com todo respeito com os nossos colegas. Devemos dizer que diferenças administrativas, elas podem ocorrer, mas eu acredito que todos aqui objetivam o mesmo, o melhor para a instituição, o melhor para a sociedade, né, e o melhor para os seus membros. Então, pode ter certeza que no caso de assunção ao cargo,
os colegas que hoje se encontram inativos terão todo o respeito e toda a consideração por parte de uma administração por mim comandada. Muito grata. No sucessivo. Eu gostaria, eu vou apenas colocar o seguinte. Eu sou mais objetiva. A Lei 8.625 garante aos aposentados todos os direitos dos inativos. Infelizmente, isso não está acontecendo hoje. O aposentado, Lei Orgânica Federal 8.625, ele tem direito ao padrão de vencimental, ou seja, aqueles que antes da emenda constitucional, claro. Não os depois. Estou falando daqueles mais antigos que entraram na vigência da emenda constitucional. Tem direitos a todas as garantias, expressamente na lei, e que infelizmente não está sendo implantado. Colega, nós temos hoje 1/3 dos cargos de membro do Ministério Público, especialmente promotor de justiça, vagos. São 170 cargos vagos, mais 37 atuações nos feitos, originárias de vagas que foram instaladas pelo Tribunal de Justiça e que necessita da presença do representante do Ministério Público. Aliado a isso, nós temos um incremento orçamentário de apenas 8,6% que foi dado pelo Executivo a todos os poderes constituídos e órgãos independentes. Como você pretende equalizar essa situação, especialmente aqui na região sertaneja? Zé Paulo, a questão teria que ser resolvida não só na região sertaneja, mas toda a situação de todas as outras áreas. Não é? Porque na segunda instância há realmente uma dificuldade muito grande, porque em outrora houve várias promoções sucessivas que deixou um buraco na carreira em relação à segunda instância. Eu sou dessa época, né? Sou jurássico, sou dessa época, e isso causou um mal muito grande à instituição. Então eu direi tratar essa questão com toda prioridade e numa gestão de luta e compromisso, que é o que marcou a minha vida inteira de dedicação a essa instituição que eu amo e que minha trajetória tem levado a resolver todas as questões, mesmo naquelas em que, na solidão involuntária, eu consegui resolver com a resistência e com a continuação do trabalho. Porque vale a pena lutar pelo Ministério Público, que o destinatário das nossas ações não somos nós, é a sociedade carente. Então essas questões de orçamento, a gente se resolve por luta. Se não for possível através do diálogo, se utiliza os meios e os instrumentos legais possíveis. O que se não pode é evitar os confrontos. Os confrontos são inevitáveis. Agora, o importante é trabalhar em conjunto com a classe, ser um gestor promotor de justiça. Aquele que conhece o que o promotor de justiça passa e não em gabinetes, a sua maioria da sua vida funcional. De fato, a segunda instância ela vem sofrendo muito e faz tempo. Na realidade, o que eu proponho é a revisão do modelo gerencial do promotor de justiça. Nós não conseguimos mais acompanhar o velho raciocínio de, para cada juiz, um promotor de justiça. Nós temos sim que emparelhar esse modelo gerencial com um quadro técnico compatível, de modo que eu evite que comarcas aqui no sertão, por exemplo, como Araripina e Oricuri, não tenha sequer um quadro técnico competente para poder atuar. Também no modelo gerencial de revisão de atribuições, como fizemos aqui nas promotorias de justiça cíveis, conversando, dialogando, de forma a otimizar a nossa relação, evitando também que outras promotorias foram criadas, como a Regional de Execução Penal, a Central de Inquérito está criada há anos, aqui não tem cargo ainda provido, nem sequer criado por lei, e assim sim a gente poder efetivamente completar essa mandala e revisar esse modelo gerencial de atuação do Ministério Público.